Vamos então falar um bocadinho do pH de ácidos e de bases fortes. Então, basicamente tenho aqui um pequeno esquema para vermos como é que fazemos a determinação do pH se tivermos um ácido forte. O primeiro passo é sempre escrever a equação que tem que ser de ionização completa. É preciso garantir que esteja acertada e, à partida, se conhecermos a concentração do ácido, vamos passar para a quantidade do ácido. Se não nos derem informação sobre o volume, usamos o volume 1 decímetro cúbico. O segundo passo é estabelecer a estequiometria entre o ácido e o íon H3O+. Depois disso, vamos usar o volume e determinar a concentração do H3O+. Portanto, se temos um volume explícito no enunciado, usamos esse valor. Se não, mantemos o 1 decímetro cúbico que definimos no início. A última etapa passa então por calcular o pH fazendo menos logaritmo da concentração de H3O+, que determinamos. Vamos ver um exercício. O nosso exercício é um pedacinho diferente, embora possamos calcular o pH, aqui temos informação do pH. Então, temos uma solução aquosa de ácido clorídrico, está aqui o nosso ácido forte, à temperatura de 25 graus Celsius, com o pH igual a 1,2. Queremos saber a concentração da solução de ácido clorídrico que tínhamos no início. A lógica é começar sempre pelo mesmo local, que implica a reação de ionização completa. Então vou escrever o ácido, juntar-lhe a água, seta única porque o ácido é forte, o HCl vai doar 1H mais a água, dá origem ao Cl- e o H3O+. Com esta informação, vamos tentar perceber que se o nosso objetivo é determinar aqui a concentração da HCl, vamos ter que usar a estequiometria. Então podemos começar já por aí. De acordo com a estequiometria da reação, o ácido clorídrico está para o H3O+, na proporção de 1 para 1. Isso significa que o N do HCl vai ser exatamente igual ao N do H3O+. E como o volume é uma constante, nós temos toda a nossa solução no mesmo recipiente, isso significa também que a concentração do HCl vai ser igual à concentração do íon H3O+. Então, basicamente, eu tenho que chegar a esta concentração para poder responder. Uma vez que temos o pH, podemos usar essa informação para determinar a concentração de H3O+. Portanto, a concentração de H3O+, é igual a 10 elevado a menos pH. E como o nosso pH é 1,2, 10 elevado a menos 1,2 a 1,2. Isto vai me permitir chegar a um valor 6,31 vezes 10 menos 2 mol por decímetro cúbico. Com esta informação, então eu já posso vir aqui abaixo determinar a concentração do HCl. 6,3 vezes 10 menos 2 mol por decímetro cúbico. Só fiz aqui o arredondamento a dois significativos porque partimos do pH igual a 1,2 que tem dois significativos. E está feito. Se o objetivo fosse calcular o pH, teríamos que fazer um bocadinho ao contrário. Eles iam nos dar a concentração do ácido, usávamos a estequiometria para descobrir a quantidade de H3O+, ou assumindo o volume igual a 1 ao volume que nos dessem no enunciado, e depois então faríamos o cálculo do pH. Se em vez de um ácido forte tivermos uma base forte, vamos escrever a equação de dissociação completa. De novo, garantir que a equação aparece acertada. Vamos usar a concentração da base para trabalhar a quantidade. Portanto, se soubermos o volume do enunciado, usamos esse valor. Se não, trabalhamos novamente por decímetro cúbico. Vamos escrever, com base na equação, vamos escrever a estequiometria da reação entre a base e o íon OH-.
para depois, com o volume, determinar a concentração desse íon. E aqui temos depois duas alternativas. Com a concentração do OH-, podemos usar o pOH, que é menos logaritmo da concentração do OH-, seguido do cálculo do pH, usando ou recorrendo ao pKw. Se tivermos a temperatura, se for 25 graus Celsius, o KW é 1,012 vezes 10 menos 14, é um valor conhecido, está no formulário de exame. Com o pOH, faço depois então pH, vai corresponder a menos log de 1,012, se calhar aqui vou pôr só o KW, porque não temos informação da temperatura. Se for 25 graus é que substituímos por esse valor. Vou pôr aqui o KW menos o pOH. Se não quisermos usar o pOH, no fundo, vamos recorrer ao KW, que é o produto da concentração de H3O+, pela de OH-. E se dividirmos o valor do KW pela concentração do OH- que já determinamos, vamos chegar à concentração de H3O+. Depois é só calcular o pH, fazendo o menos logaritmo dessa concentração. Vamos ver isto na prática com o exercício. Basicamente, temos aqui 1 decímetro cúbico, o nosso valor de volume de solução de base forte. Já temos aqui informação que é uma base forte, dissolvendo em água destilada 0,86 gramas. Portanto, temos aqui uma massa de hidróxido de bário, temos também a massa molar. Já nos dá uma indicação que a temperatura é 25 graus Celsius e o nosso objetivo é calcular o pH. A estratégia de resolução começa sempre da mesma maneira, com a escrita da equação. Então, BaOH2, o nosso hidróxido de bário, sendo uma base forte, dissocia-se de forma completa, vai dar origem aos íons bário 2+, e o íon hidróxido. É preciso uma cautela que temos que acertar a equação. Temos só um bário, mas temos 2 hidróxidos, então há necessidade de acrescentar aqui o 2. Se nós queremos chegar ao valor do pH, nós vamos precisar da concentração de H3O+. No entanto, ela não aparece aqui na nossa equação para usarmos estequiometria, mas temos aqui o OH- e podemos trabalhar dessa forma. Então vamos usar a estequiometria outra vez. De acordo com a estequiometria da reação, o BaOH2 está para o OH- na proporção de 1:2. Isso significa que a quantidade do BaOH2 sobre a quantidade do OH- é igual a 1/2. E se o nosso objetivo é chegar à quantidade de OH-, vamos substituir aqui o N do BaOH. Como é que fazemos isso? Uma vez que temos a massa e a massa molar, posso recorrer à expressão da massa molar para determinar já aqui o M do hidróxido de bário. 0,86 sobre 171,35 vai-me permitir obter um N de 5,02 vezes 10 elevado a menos 3 moles. Estou a usar um significativo a mais porque isto é cálculo intermédio. Então, basicamente, já posso substituir a quantidade do hidróxido de bário, 5,02 vezes 10 menos 3, vezes 2, vai ser igual à quantidade do OH-, ou seja, 1,00 vezes 10 menos 2 mol. Com esta informação, já posso ir buscar a concentração do OH-, N sobre V, mas temos ali informação do volume no enunciado, 1 decímetro cúbico. Então, 1 vezes 10 menos 2 sobre 1 vai nos dar 1 vezes 10 menos 2
mol por decímetro cúbico. E agora podemos ir, por exemplo, pelo kW, uma vez que temos a temperatura. O kW corresponde à concentração de H3O+ em equilíbrio, vezes a concentração do OH- em equilíbrio. Uma vez que nós queremos a concentração de H3O+ a 25 graus Celsius, o kW é 1,012 vezes 10 menos 14, sobre o valor da concentração do OH- que acabamos de determinar, 1 vezes 10 menos 2, ou seja, concentração de H3O+ vai corresponder ao valor de 1,01 vezes 10 menos 12 mol por decímetro cúbico. Então já posso vir aqui atrás, menos logaritmo daquele valor, vai-me permitir obter um pH de aproximadamente 12, ou se quiserem 11,997, mas podemos arredondar para 2 significativos porque a massa só tem aqui 2 algarismos. Também poderíamos optar, depois de calcular aqui a concentração do OH-, buscar o pOH e a partir daí usar o pH. Portanto, por aqui assim um asteriscozinho. Ou então pOH menos logaritmo da concentração do OH-, substituir pelo valor de 1 vezes 10 menos 2. Aqui vamos obter um pOH de 2 aproximadamente e depois então pH mais pOH igual a pKw, de onde íamos tirar o valor do pKw menos o logaritmo do kW menos os 2. Aqui já vou só simplesmente fazer o arredondamento a um valor de 12. Tem que dar a mesma coisa que pelo outro método. Agora vamos passar então para os ácidos e as bases fracas e a determinação do seu pH. Para determinarmos o pH dos ácidos fracos, começamos exatamente da mesma maneira, começando por escrever a equação de ionização, ter cuidado que ela agora não é completa, é parcial, portanto eu vou colocar aqui a dupla meia seta na minha reação de ionização, garantir que está acertada e, após conhecer a concentração do ácido, vou usar o volume que me é dado no enunciado para determinar a quantidade. Se não tiver essa informação, uso para cada decímetro cúbico. Depois desta primeira etapa, vou desenhar a tabela IVE. Atenção aqui à água, cuja concentração é constante, portanto a quantidade também é. Posso bloquear a coluna toda. Vou colocar na linha da quantidade inicial o valor da quantidade do ácido que me é dado. No início não tenho produtos, portanto 0 para a espécie A- e H3O+. Na linha da variação de equilíbrio, menos X para o HA, mais X para os dois produtos. A linha de equilíbrio é somar as duas anteriores, A menos X, para o HA e os dois produtos X e X. Com esta informação, vou buscar as concentrações, dividindo as quantidades da linha de equilíbrio pelo volume, e vou recorrer à constante de acidez, ao Ka, para poder determinar o valor de X. Depois disso, sabendo o valor de X, consigo calcular a concentração do H3O+, e finalmente calcular o pH, que era o objetivo, menos logaritmo da concentração de H3O+, para finalizar. Também posso determinar o valor da concentração do ácido HA através da identificação do NI, recorrendo ao valor de pH. O valor de pH vai nos dar a concentração de H3O+, fazendo 10 elevado a menos pH, considerando o volume fornecido no enunciado, ou por cada decímetro cúbico, vamos ter o valor de X, e depois usando o Ka andamos para trás
para determinar a quantidade de equilíbrio ou a concentração de equilíbrio do H e sabendo o volume, depois determinamos ou a quantidade inicial do ácido ou a sua concentração. Este exercício já pertence ao Exame Nacional 2018, foi realizado na segunda fase. Temos aqui informação sobre o ácido fluorídrico, eles dizem-nos que é um ácido fraco, também já nos dão a equação da ionização em água e dizem-nos para considerar então uma solução deste ácido com concentração igual a 0,080 moles por decímetro cúbico. Dão-nos informação que o pH é 2,14. Também nos dizem, pedem-nos para calcular a constante de acidez, sabendo que a solução se encontra a 25 graus Celsius. Como a nossa primeira etapa, que é a escrita da equação, já é fornecida, não preciso escrevê-la, mas eu vou reproduzi-la aqui, até porque eu costumo usar a equação para construir a tabela IVE. Mas não é necessário, vocês podem usar só as espécies que interessam, portanto até ignorar ali a água e construir a tabela apenas com as espécies. Pessoalmente não gosto muito porque se tiver uma proporção diferente de 1 em algum dos intervenientes, o que me vai acontecer é que eu vou me esquecer de a identificar aqui na tabela. A minha tabela é sempre escrita em termos de quantidades, portanto tenho aqui para mol, mas infelizmente tenho aqui o valor da concentração e não da quantidade. Não há problema, basta pensar que esta tabela foi feita para 1 decímetro cúbico, porque a concentração é a quantidade em cada decímetro cúbico. E então parto daí. Ainda em relação à tabela, lembrar que não preciso preencher aqui a coluna que diz respeito à água, porque a sua concentração é constante e vai integrar, neste caso, o valor do Ka, que é o nosso objetivo, é determinar o valor do Ka. Portanto, ela já entra em linha de conta com a concentração da água. E se eu pensar que o volume é 1 decímetro cúbico, vou ter 0,080 moles do meu ácido. No início não tenho nenhum dos produtos. O ácido vai se ionizar, X, enquanto o F- e o H3O+, como são as partículas produtos, vão formar-se. Então aqui o mais X. No equilíbrio passa a ter 0,080 menos X, X e X. A partir daqui, o meu objetivo é preencher a linha de equilíbrio para poder calcular o Ka. E como me dão o pH, eu já sei que o pH é 2,14, eu consigo calcular a concentração de H3O+, porque a concentração de H3O+, é 10 elevado a menos pH. Portanto, 10 elevado a menos 2,14. E aqui vou obter o valor de 7,24 vezes 10 elevado a menos 3 mol por decímetro cúbico. A partir daqui já posso avançar para o cálculo do Ka, porque o meu objetivo é perceber que o Ka corresponde à concentração do F- em equilíbrio vezes a concentração do H3O+ em equilíbrio sobre a concentração do HF em equilíbrio. Se eu sei a concentração de H3O+, a de F- vai ser igual, porque eles estão na mesma proporção, de 1 para 1. Então eu posso usar aqui estequiometria entre produtos. E eu vou ter aqui os 7,24 vezes 10 menos 3. Vou pôr já aqui ao quadrado, que é mais rápido de escrever, sobre a concentração de equilíbrio. Portanto, 0,080 menos o valor de x. Eu vou precisar aqui ter o valor de x. Como o que eu tenho na minha linha de equilíbrio é uma quantidade, vou dividir por 1, que é o volume que eu considerei no início. O valor de x vai ser igual à quantidade do H3O+. Se a sua concentração é 7,24 vezes 10 menos 3 em cada decímetro cúbico, a sua quantidade é 7,24 vezes 10 menos 3. Há imensos colegas que fazem isto com aproximações. Eu não gosto muito porque se eu fizer a aproximação, no fim vou ter que verificar se essa aproximação é ou não válida. E para ser válida implica que eu tenho que ter um erro inferior a 5%. Então não dá muito trabalho porque o objetivo é colocar isto tudo na calculadora e ela faz o cálculo sozinho.
Portanto, isto chega a um Ka, que é 7,2 vezes 10 menos 4. Tenho o exercício resolvido. O objetivo podia ser determinar o pH. Tinham era que me dar o valor do Ka para eu poder vir aqui a esta expressão, determinar o valor de X, e depois de ter o valor de X, teria a concentração do íon H3O+, o íon oxónio, e depois avançaria para o cálculo do pH. Então, se em vez de um ácido eu tiver uma base fraca, o que é que vai mudar? Eu vou partir sempre do mesmo objetivo, ou seja, escrever a equação de ionização parcial, neste caso da base, garantir que ela está devidamente acertada, usar a concentração da base para chegar ao seu N, sempre da mesma maneira. Se eu tenho volume, uso o volume que me dão. Se eu não tenho volume, faço para cada decímetro cúbico. Vou desenhar a tabela IVE. Não se esqueçam que a água tem um valor de concentração constante, portanto posso bloquear essa coluna. Se optarem, podem nem a desenhar, se acharem que isso ajuda. Depois vou usar as concentrações e o KB para determinar normalmente o valor de X. Também posso determinar aquele valor de A, depende da situação. E depois posso usar o valor de X, sabendo a concentração do OH-, determinar o pOH, e depois usando pH mais pOH igual a pKw, determinar o pH. A alternativa é com a concentração do OH-, aqui eu sei que tem a quantidade, mas ou nos dá um volume ou nós consideramos o volume 1 decímetro cúbico, portanto não é difícil chegar à concentração de novo. Uso o KW para determinar a concentração de H3O+, desde que eu saiba o seu valor à temperatura a qual decorre a atividade, é fácil. E finalmente calculo o pH. Vamos ver um exemplo. Este exercício pertence ao Exame Nacional 2014, primeira fase. É-nos apresentada a equação de ionização do amoníaco. Podemos ver aqui a dupla meia seta. E sendo o amoníaco uma base, ela é uma base fraca precisamente pela presença dessa meia seta. Temos aqui informação sobre a concentração da nossa base. Vou escrevê-la aqui. Portanto, a concentração é 0,10 mol por decímetro cúbico. Dão-nos informação que a solução se encontra a 25 graus Celsius e temos aqui o valor de pH, 11,1. O objetivo é verificar a ordem de grandeza da constante de basicidade, portanto o KB, ou melhor, verificar que ela tem uma ordem de grandeza de 10 elevado a menos 5. Então, se o nosso objetivo é saber essa ordem de grandeza, eu primeiro preciso do valor de KB. E vou aproveitar a minha equação, uma vez que eles já me dão, NH3 mais água. Vou fazer como há pouco, aproveitá-la para escrever a tabela IVE, NH4 mais OH-. N inicial, variação e N de equilíbrio. Não tenho as quantidades, mas tenho a concentração inicial. E não se esqueçam que eu posso trabalhar com o volume 1 decímetro cúbico. Isso significa que no início vou ter 0,10 mol de NH3, a água não me interessa, posso trancar. Não tenho no início nem NH4+, nem OH-. O NH3 gasta-se, menos X, o NH4+, e o OH- formam-se, então mais X. No equilíbrio, 0,10 menos X para o NH3, X e X para o NH4+, e OH-, respectivamente. Para eu poder determinar o valor do KB, até posso pôr aqui já a expressão, vou usar a concentração dos produtos, NH4+ em equilíbrio, vezes o OH- em equilíbrio, a dividir pela concentração do NH3 em equilíbrio. Se se estão a perguntar porque é que não coloquei a água, não se esqueçam que a concentração dela é constante e então está integrada aqui no valor do KB. Isto implica que eu preciso saber todas as concentrações de equilíbrio. Mas se eu tenho que o valor do pH é 11,1, eu posso usar este valor para determinar o pOH, porque o pH mais o pOH é igual perdão, a pKw, e eu sei
o valor do pKw, menos log de 1,012, só arranjar aqui um bocadinho mais espaço que me estou a alargar, senão não vai caber. Então, menos log de 1,012 vezes 10 elevado a menos 14, menos o pH, que tem o valor de 11,1. Isto vai-me dar, quando eu faço o cálculo, um valor aproximado de 2,9. Com o valor do pOH, eu já posso calcular a concentração do OH-, porque a concentração do OH- é 10 elevado a menos pOH. Portanto, 10 elevado a menos 2,9 que me dá 1,26 vezes 10 elevado a menos 3 mol por decímetro cúbico. Tendo esta concentração, uma vez que eu, quando analiso a tabela, a quantidade de equilíbrio de NH4+ e OH- é igual, como o volume é uma constante, a concentração de um e do outro também é igual. Então eu já sei que aqui em cima eu vou ter que usar o 1,26 vezes 10 menos 3 ao quadrado. No denominador, eu tenho que fazer 0,10 menos o valor de x. Uma vez que o volume é 1, o valor de x, que é a quantidade de equilíbrio do NH4+ e do OH-, é 1,26 vezes 10 elevado a menos 3. Daqui obtenho o valor do KB. Vou colocar isto na calculadora. Isto vai-me dar 1,6 vezes 10 elevado a menos 5. O meu objetivo é chegar à ordem de grandeza. Como é que eu chego à ordem de grandeza? É a potência de base 10 mais próxima deste número. Portanto, neste caso é 10 elevado a menos 5, até porque este valor que está aqui do lado esquerdo, o 1,6, é bastante pequeno. Se fosse maior do que 5, tínhamos que somar 1 aqui à ordem de grandeza. Portanto, basicamente, chegamos ao nosso objetivo. Nós queríamos provar que a ordem de grandeza do KB era 10 menos 5. Está aqui. Então, basicamente, como queríamos demonstrar, ou provar, ou verificar, ou como quiserem ou preferirem identificar aqui no fim. Obrigada pela vossa atenção. Foi um vídeo longo, mas o objetivo era dar uma perspectiva bem aproximada daquilo que vocês precisam saber sobre as reações ácido-base. Ficou a faltar a titulação, o pH de sais e as misturas, que se calhar farei num próximo vídeo. Fiquem bem!